Eu vi que todas elas ficaram Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje um programa emocionante, um programa cheio de histórias para contar, viu? A cada bloco você vai conhecer e você vai se deparar com pessoas que superaram os limites e hoje sim são vencedores. E a gente fica tão feliz em escutar. Essas histórias são tão motivacionais, né, doutora Sueli? Sim. Quando a gente vê que alguém conseguiu, automaticamente a gente tem vontade também de sair da zona de conforto. Sim. Eu acho que tem duas coisas importantes hoje no seu programa. Uma é esse tema, né, que você trouxe no primeiro bloco, onde as pessoas em grupo elas conseguem se fortalecer e um apoiando o outro, a gente diz que o ego delas se tornam mais fortes e elas conseguem fazer a superação daquele primeiro empurrão. E a importância também do grupo na continuidade, porque se eu tenho uma vulnerabilidade emocional que me leva para uma fuga aí para comida, ou para dificuldade de autocuidado, porque quando eu não faço exercício, quando eu não desenvolvo um estilo de vida saudável, eu não estou me amando, eu não estou me cuidando. Mas isso pode ter raízes lá na infância que eu acho que não cabe aqui a gente discutir. Então, mas no grupo a pessoa se fortalece e a continuidade faz com que ela aprenda que essas conquistas, para serem duradouras, elas não podem ser temporárias, senão a gente vê aquele efeito sanfona, né? A pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, estar ligado a um grupo, para quem tem esta dificuldade, é muito importante. Agora, nós temos também um outro lado da superação, que eu acho que você também vai trazer agora, depois, que são aquelas pessoas que já têm um espírito de luta, de combatividade, de superação. E exatamente, né? isso, porque eu deixei para a doutora Sueli, quem está chegando agora aqui no Mais Saudável, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre superação, como a gente supera os limites, como a gente dá conta de uma vida nova. De repente, ela está aí, ela tem que acontecer, sim. E aí eu deixei uma pergunta para a doutora Sueli no bloco anterior, que é o seguinte: todo mundo tem a capacidade de se superar? Agora, se sim, se todos nós temos essa capacidade, por que uns conseguem e outros parece que travam? Eles desistem no meio do caminho. Então, aí é que eu estava querendo entrar. Que justamente existem aqueles que já têm um espírito, uma estrutura interior mais forte. Então, aí a gente pode lembrar de alguns atletas que sofreram acidentes, né, e que se superaram. Né? Eu estava vendo o jogo do futebol Brasil-Colômbia e o goleiro da Chapecoense falando que ele pensa em ser cantor. Exato. Né? E a gente se comove assim, né? Porque você fala, nossa, um mocinho que tinha toda aí uma carreira brilhante, que foi ceifada, mas ele tem aquele espírito combativo. Primeiro, ele é um dos sobreviventes de uma tragédia. Segundo, ele está pensando numa alternativa completamente diferente daquilo que ele havia se proposto inicialmente, que era ser jogador de futebol. Então, tem pessoas que têm, sim, uma estrutura que vem desde a infância, de ter sido mais, vamos dizer assim, alimentado emocionalmente, afetivamente. Então, esses indivíduos, eles crescem mais combativos. Então, eles não se entregam de imediato às vicissitudes, às perdas, eles estão sempre pensando num caminho de dar a volta por cima. Então, é um outro caminho de superação. Então, quem tem vulnerabilidades, o trabalho em grupo, multidisciplinar, é indispensável. E cabe aos profissionais especialistas discriminarem quem são essas pessoas que conseguem, com um coaching individual ou com um trabalho psicológico, superarem, lembrando de novo dessa recente tragédia dos sobreviventes, que vão ficar marcados, e aí se misturam vários sentimentos, e também perceber aqueles que precisam de um trabalho em grupo, né? Porque o grupo, as histórias de um ajudam o outro a se perceber que a sua não é tão difícil assim. E aí eles vão conseguir também dar aquele passo para mudar a qualidade de vida e não só perder um peso, conseguir um status de estética ou de capacidade física, não, mas é também a superação no sentido de olhar a vida com outros olhos, é olhar a vida num contexto de que o sofrimento pode vir, mas infelizmente a gente só cresce quando a gente sofre. Parece que aqueles calinhos que a vida, aquelas feridinhas, aquelas cicatrizes,
quando a gente consegue realmente fechá-las, elas nos fortalecem e nos dão aquele empurrão para a superação. Você acha que o amor próprio tem relação com a superação? Alguém que é Totalmente. muito, sabe, forte mesmo, se ama, se cuida. Não é a questão da vaidade que a gente está falando aqui, não, né, doutora? não, Tem uma exatamente. diferença do amor próprio vaidoso, daquele amor que é banal, que ele é bobo, que a pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote. Isso é uma bobagem. Isso é o ego entrando em ação e isso é uma grande besteira. Mas eu digo realmente da construção daquele amor próprio, do amor próprio que é enraizado e que te fortalece. Isso é importante para você conseguir superar problemas? Sim, perfeitamente. Então, é o que eu estava dizendo, a história do indivíduo vamos dizer, acidente ou aquele indivíduo que nasce com alguma deficiência, mas se ele recebe acolhimento, se alguém investe nele, se alguém acredita nele, isso vai fazer com que ele também passe a acreditar. Aliás, isso com todos nós. Nós nascemos dependentes, precisamos nos alimentar da visão que a nossa família faz de nós, primeiro a mãe, o pai, os familiares, depois os professores, os amigos. Então, a cada etapa da vida, a gente precisa de um certo reforçozinho externo. Mas quanto melhor a base, melhor a autoestima que a pessoa chega na idade adulta. E é lógico, quanto mais tarde vier a necessidade de uma superação maior, a autoestima dela vai ajudá-la a fazer esse percurso mais rápido. Perfeito. Eu quero mandar um beijo para a Aline Maria Lourenço Santos, de Taruma, São Paulo. Ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI, nesse momento em que o nosso Mais Saudável está no ar. E ela manda beijos e abraços para a Cissa. Meu amor, muito obrigada. Beijos e abraços para você também, para toda a sua família, tá bom? E para todo mundo que está assistindo a gente. Daqui a pouco eu vou conversar com uma garota tão especial que veio aqui no programa e eu disse a ela, quando eu a conheci pessoalmente, porque eu já era fã dessa menina. Aí, eu não, né? O Brasil inteiro é fã dessa garota, que tenho certeza. E aí, quando ela esteve aqui no programa, eu falei assim, a gente vai ser best friend forever, hein? A gente, BFF mesmo, tá bom? E ela realmente é uma menina que supera e que acha graça na vida e que ela é um grande exemplo. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela por Skype, que é a minha querida Lorena. E hoje ela tem uma notícia tão linda para dar pra gente. Mostra aí que a superação também tem a ver com bons pensamentos, com vontade de viver, com vontade de ser feliz. Né, doutora? Sim. Tem toda essa relação. E agora eu quero saber quem é do Brasil que quer conversar com a gente. Seja muito bem-vindo através da nossa sala de bate-papo, do nosso auditório virtual. Vem de São Paulo. Ele não quis se identificar, então vamos entender o porquê. Um beijo para você, tá bom? Diz aqui, doutora, perdi meu emprego em 2015. Ultimamente vivo às custas da minha esposa. Essa situação me coloca para baixo dia a dia. O que eu faço para melhorar o meu estado emocional? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito comum e muito frequente no momento econômico que a gente vive hoje no nosso país. E, geralmente, o homem, ele não sabe mesmo lidar com essa sensação de, ali ele coloca, né, vivo às custas. Mas não é viver às custas, né? É um companheirismo, é um momento. Como que ele deve lidar com essa situação para se sentir melhor e superar esse problema, doutora? Veja, nós podemos te dar aqui uma diretriz, né? O ideal seria, se você puder, seguir com terapia, né? Procurar alguém que possa conversar com você semanalmente, fazer algum trabalho para que você possa entender que a família brasileira mudou muito. A família de hoje não é mais do marido que é o protetor, o provedor de tudo. Hoje, circunstancialmente, a mulher está empregada e o marido não, e num outro momento pode a situação se inverter. Então, na verdade, com certeza, você estando em casa, você está fazendo muita coisa que a sua esposa, enquanto trabalha, não poderia estar desenvolvendo, ou seria uma sobrecarga para ela ter que ainda fazer no retorno do trabalho externo ao lar. Então, hoje, esses papéis do que é do homem, do que é da mulher, isso já está sendo revisto há muitos anos e homem e mulher podem compartilhar tarefas domésticas e eu diria até que os homens têm se saído melhor em muitas coisas porque o homem é prático, o homem é mais objetivo e muitas vezes aquela emotividade da mulher até às vezes atrapalha. Então, o que é importante no seu casamento, principalmente nesse momento crítico, é que vocês tenham um diálogo aberto e uma relação de companheirismo,
né, de solidariedade, porque isso é circunstancial. Lá na frente as coisas podem se inverter, ou você poder dizer, olha, agora eu estou num trabalho ótimo, quero que você fique em casa por um tempo, ou se por acaso vier a faltar o emprego dela. Então, emocionalmente, você poderia trabalhar com essa perspectiva. Isso é passageiro, é uma lição que eu estou aprendendo, como é que funciona estar dentro de casa, e mais do que isso, o amor tem que ele tem que superar essa situação, que pode ser temporária ou pode até, eu conheço alguns casais, já trabalhei como psicoterapeuta com alguns casais, onde esse papel ficou invertido. A mulher continuou trabalhando, teve o filho, o marido cuida dos filhos, organiza a casa, encaminha as coisas e eles vivem muito bem, né? E deu muito certo. Mas tudo isso depende de muito entendimento, muita solidariedade e muito diálogo, para que não fique essa rusga no seu coração de que você vive às custas, porque com certeza você deve fazer muitas coisas. Então, eu diria assim, no tempo das minhas avós, elas viviam às custas dos maridos e elas achavam que tudo bem, porque elas criavam os filhos, cozinhavam, cuidavam da casa. Mas isso não é viver às custas, é uma troca de funções, né? Eu faço uma parte e meu marido faz outra. Agora, você está na mesma situação, mas não é só você. Tem muitos maridos que estão nessa situação e eu diria que a família brasileira está se enriquecendo com essa troca de papéis que pode ser temporária ou pode durar um pouquinho mais. Eu acho que você falou o mais importante, amor. Tendo amor, qualquer problema é superado. Eu acho que o amor supera mesmo. O amor... todo mundo me fala uma palavra que te guia, que te rege. É amor. Em todas as relações, né, em todos os sentidos, o amor te faz ter carinho pelas pessoas, o amor faz você respeitar pessoas, o amor, não é, doutora? Tudo, o amor tem que estar presente. Então, Carlos, não é Carlos não, ele não quis se identificar. Não sei por que eu falei Carlos, mas você que não quis se identificar, não se envergonhe, não se identifique também, não tem esse problema, tá bom? Boa sorte, que você arrume um emprego aí em breve, tá? Agora, gente, eu quero mostrar uma parte aí, um vídeo de uma pessoa muito especial que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Ela tá pronta para conversar, tá me esperando, mas eu quero relembrar a passagem dessa criança, desse ser tão especial que é a Lorena, do Careca TV. Vamos ver quando ela esteve aqui no nosso programa? Olha só. Eu tinha náusea, dor de cabeça, que era o outro? Qual outro, mãe? Tontura? Tontura, isso. E depois, né, começou esse negócio da visão. Aí quando começou o negócio da visão, Lô, você, com você mesmo, você pensou, eu tô achando que eu tô com alguma coisa esquisita. Eu falei para todo mundo, inclusive eu falei para minha mãe, eu devo estar com câncer na cabeça. Ela não acreditou em mim. Até que daí perceberam porque achavam que era frescura minha. Aí até que perceberam que eu estava falando a verdade. Aí descobriu. Diz pra mim se ela não é encantadora, não é demais, doutora? Essa menina, ela é demais, ela é um exemplo. E hoje ela vai conversar com a gente, porque além dela encarar, primeiro que eu gosto da Lorena é isso, ela encara a vida de frente. Sim. Ela foi a primeira a saber o que ela tinha. E ela falava para as pessoas, como você acabou de ver aí, ela falava, mãe, tá esquisito, mãe, não tá legal, eu tô com um problema, eu acho que eu tô com câncer na cabeça. E realmente ela foi diagnosticada. E hoje ela tem uma notícia maravilhosa para dar pra gente, porque essa menina, em momento nenhum, ela caiu, sabe? A partir de, mesmo com todas as dificuldades, ela foi superando dia a dia, dia a dia. E ela é um exemplo. Não é à toa que ela tem milhares de seguidores na internet. É uma menina querida, abençoada por Deus e que vai conversar com a gente, mas daqui a pouquinho ela vai contar grande surpresa, depois do intervalo. Primeiro eu vou aquecer aqui com ela, vou chegar aqui pertinho do Skype, que ela já está aqui. Lolo, você está me vendo, minha gata? Sim. Tudo bem com você, princesa? Tudo bem. Eu vou te falar uma coisa, Lô. Depois que você veio aqui, todo mundo que me encontra na rua fala, Cissa,
eu já conhecia a história da Lorena, mas eu confesso que eu fiquei ainda mais apaixonada com a vontade de viver, com a garra dessa menina. Menina, você é um exemplo para geral, Lolo. Que bom. Você tem a consciência disso também, né? Através do seu canal, eu acho que você conversa muito aí com os seus telespectadores também, enfim. E todo mundo que conversa com você deve te passar esse feedback. Pô, Lô, você me ajudou com esse problema, você me ajudou com esse outro problema. Você tem essa sensação, Lolo? Muita gente fala. Mas, assim, eu não consigo ter aquela sensação, assim... Eu só não tô aqui porque eles falam mesmo, porque não sei. Ô, Lolo, e como é que tá a vida? O que você anda fazendo por aí? Não me conta a novidade, tá? A novidade você vai contar pra gente daqui a pouco, porque eu fiquei muito feliz hoje de manhã quando eu vi aí, através da imprensa, uma novidade massa. Acho que tem muita gente que já sabe o que é, mas quem não sabe vai saber daqui a pouquinho, então segura. Mas antes eu quero saber, como a gente virou BFF, né, que diz, né? Best Friend Forever. Você é minha best friend forever, você sabe disso, que agora você mora aqui no meu coração e não sai nunca mais. Aí eu quero saber como é que tá a vida aí, como é que anda as coisas? Tá tudo bem, vou mudar de escola, né? Mas tá tudo numa boa. Tá tudo em paz e no amor, certo? Tudo numa boa. Eu gosto disso. Sua irmã tá boa, sua mãe tá boa? Então, as duas. As duas, manda um super beijo. Você fica aí, mas não sai, não descola de jeito nenhum, que eu vou chamar um intervalo e já venho conversar com você, tá bom? Ó, você aí em casa vai fazer a mesma coisa que eu falei aqui pra Lolo, tá? Não descola, porque a notícia que ela tem pra dar é boa demais, tá bom? E essa sexta-feira merece esse colorido dessa criança tão especial que é a Lorena. Eu vou e volto, você me espera.